Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um programa do Lancei. Hoje eu tô aqui com o Hugo de Alanza, da Brasil Startups, antiga Asteps, Lore Investimento, que é um fundo aqui que entrou em Brasília para investir e co-investir em startups e empresas aqui em Brasília. Então, cara, tem muita experiência e, cara, primeiro, obrigado por estar participando aí do programa com a gente. Hoje a gente vai falar sobre acesso, né? Aquele ponto ali que você falou, putz, é uma coisa que é difícil, não é todo mundo que sabe que tem essa carta na manga, que acessar, se conectar, gerar network com as pessoas. E a primeira coisa assim, que eu gosto de conversar com as pessoas é como é que você fez para chegar onde você chegou hoje? E aí, cara, como eu falei, espaço livre, é bate-papo. Ao longo da nossa conversa, assim, eu vou fazer algumas perguntas para ir destravando, né, para a gente ir gerando conteúdo. Mas lembrando que o nosso público que está ouvindo a gente são pessoas que estão iniciando essa vida no mundo dos negócios, da inovação. Então, sempre pensar em como a galera está pensando do lado de lá. Então, seja bem-vindo, obrigado aí por estar participando desse bate-papo aí com a gente. Não, primeiramente, obrigado aí, Guto, pelo convite. Essa iniciativa é muito legal, porque acho que tratar sobre empreendedorismo, a gente tem que falar na linguagem desse empreendedor, desse novo empreendedor. E eu acho que tudo que é literatura, às vezes é muito cansativo. Uhum. E eu acho que o ideal é você trazer a prática, como é que as coisas acontecem no dia a dia, né? Como é que é a rotina desse empreendedor? Acho que trazer essa rotina dos bastidores, que às vezes não está exposta, eu acho que é o maior diferencial. E eu estou aqui disposto a me expor nesse sentido. Aí você falou sobre a questão de acesso, né? Uhum. Então, eu sou carioca, estou fora do Rio aí, sei lá, quase uns 28 anos, pouco, né? Minha mãe é paraense, morei um tempo no Pará. E aí, como muitos que estão aqui em Brasília, a gente está aqui no Distrito Federal, eu acabei vindo para cá porque meu pai passou num concurso público. Uhum. E aí veio todo mundo para cá. E uma pessoa que não é natural de uma cidade, ela tem que construir suas relações. Sim. Do zero, né? Ou eu vou me aproximar das relações dos meus pais, eu estou falando isso de um jovem que chegou aqui com, sei lá, 16 anos. Uhum. Já entregou a idade, inclusive. E aí, assim, naquela época, assim, as minhas relações eram meus amigos, escola e tal. Uhum. Mas quando você pensa aí para o mundo dos negócios, algumas relações são diferentes. Você tem que construir essa relação. A relação que você tem social com seus amigos, ela em algum momento ela vai virar um ativo para você. Mas se você não viveu naquela cidade a tua vida inteira, então você tem uma relação meio superficial socialmente. Uhum. Que não é a mesma relação que você constrói com aquele teu amigo que te viu crescer, né? Então, na minha história, eu tive várias fases. Eu tenho relações, eu acho que amigos em vários lugares do Brasil. Isso é bom pra caramba. Eu acho que também isso me desenvolveu um desapego, né? Eu me conecto muito fácil, eu me desconecto, eu crio relações muito fácil. Mas, sabendo disso, então, eu comecei a empreender, sei lá, com 19 anos. Uhum. Foi um negócio de uma outra economia, não era da área digital, da área de tecnologia, mas eu tinha que me posicionar muito cedo como uma pessoa que tinha características de profissionalismo, né? Você ia lidar com um pai, com um executivo, mas era um menino. Uhum. Então, eu tinha que trazer essa responsabilidade, pelo menos aparecer ser, né? Responsável numa mesa com esses atores. Então, de lá para cá, o que eu vi, assim, eu acho que relacionamento demanda muita doação. Uhum. E não existe uma relação que você aprofunde num relacionamento que você não se doe. Então, essa relação que você vai construir, que ela vai poder ser utilizada para o teu negócio no futuro, uhum. Você vai ter que se doar bastante, você vai ter que fazer coisas, você vai ter que pontuar do outro lado com coisas que possam beneficiar essa outra parte. E assim, a minha relação desse campo empresarial, e aí tem um outro lado institucional muito forte, muitas pessoas me conhecem por esse lado institucional. Eu fui para esse lado institucional ao acaso, acho que ninguém acorda um dia e fala assim, vou ser presidente de uma instituição.
Meus amigos todos queriam ser jogador de futebol. Eu quero ser presidente de uma instituição. Não, isso nunca passou na minha mente. Eu acho que isso me encontrou, né? Foi uma circunstância, mas talvez por uma questão mais idealista, assim, que eu carrego comigo. De um lado da minha família, eu tenho uma família italiana, né? E, meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial, né? Então, meu pai, ele é filho de 2 italianos que vieram da Itália. Então, uma pessoa que vai para a Segunda Guerra Mundial, você fala assim, cara, esse cara deve ter um ideal muito forte, né? Enraizado. Eu acho que eu fui contaminado muito com isso. Então, assim, com essa parte idealista, né? De proteção, de contribuir com o próximo, de melhorar o país, de ajudar as coisas a sair daquele status quo da inércia. Né? Me incomoda, me ativa ver isso. Então, assim, eu sou movido por isso. E do outro lado eu tenho a minha parte da minha mãe, que é a parte paraense, né? A parte brasileira minha é do Pará. Então, eu nasci no Rio, minha mãe é paraense, mas eu tenho um sangue muito próximo do norte. E lá eu tenho um avô, cara, que era muito empreendedor. Meu avô fez curso de farmácia por correspondência. Foi o início do EAD. Como é que eu era já ouvi o início? Falar disso aí. Como é que era o início do EAD? Você recebia a apostila, você estudava, respondia um formulário, enviava por carta, depois recebia o resultado. Então, assim, demorava alguns dias para tu, não era imediato. Então, ele se formou assim. Aí meu avô, que se formou em farmácia por correspondência, buscou um investidor, e era um investidor de uma cidade maior. Meu avô era ribeirinho, ele morava numa rua, assim, no final tinha um rio, ele casou com a vizinha de frente, então, que era minha avó. Então, era assim, uma cidade bem pequenininha, assim, uma rua. Aí ele conseguiu um investidor, abriu farmácia, abriu outra farmácia em uma outra cidade, depois ele comprou as farmácias desse investidor, aí abriu fábrica de telha, pimental, fábrica de biscoito, concessionária, fazenda, alumínio, fábrica de alumínio, assim, foi uma sequência, assim, de coisas, né? Meu avô, por pai de mãe, foi uma pessoa muito próspera. Então, o que unindo um ideal, um idealista, mas com um cara empreendedor, surgiu o Hugo aqui, que vos fala, né? Então, e aí, trazendo toda essa energia, eu tô tentando contextualizar para mostrar para vocês, assim, uma pessoa que veio dessa energia, parou em Brasília, não conhecia ninguém, queria ser empreendedor. E para você empreender, uma economia tradicional, principalmente, você tem que se relacionar com as pessoas. Porque eu estou falando, sei lá, de 15 anos, sei lá, que a internet não era a internet hoje, pô. Você tinha vários processos analógicos. Então, assim, os relacionamentos eram muito, muito analógicos, né? Então, você tinha que cultivar isso. Tinha aquele processo de venda porta a porta, que você tinha que ir lá, tomar um cafezinho sentado na mesa com a pessoa. Exatamente. E aí, mostrar o que você veio fazer e como você vai entregar aquilo da melhor forma possível. Então, eu me lembro que eu tive... O meu primeiro negócio foi uma agência de modelo. E aí eu saí dessa economia, meu irmão toca, ele é dessa área criativa até hoje. Saí e fui trabalhar com eventos. Então, eu tive uma empresa de eventos. Está bem conectado ali, né? Bem. Eu trabalhava com mão de obra, então eu tinha equipes que promoviam marcas e produtos. Só que meus clientes não estavam nem em Brasília, estavam em São Paulo. Aí tinha uma filial aqui. Então, muitas vezes eu fiz um trabalho, assim, muito pequeno para construir e para conquistar um espaço. Para mostrar que, cara, eu sou parceiro desde o pequeno, velho. Se a gente quiser evoluir para uma coisa maior, você já sabe que eu sou capaz de segurar as pontas todas essas etapas do negócio. E aí fui desenvolvendo negócio, fiz lançamento de muita coisa aqui em Brasília, e era equipe, cara. Eu me lembro que chegou uma época que eu tinha 22 anos e eu tava com... Não sei se vocês já tiveram aquela pálpebra que fica vibrando, né? Que é um tique nervoso, involuntário, horrível.
Aí eu fui no médico, fui no cardiologista, ele falou assim, não, cara, você é muito novo, é só você fazer exercício físico, caminhar. Eu fiquei magrinho na época de tanto estresse que eu tava. Sim, estresse deixa a tensão inteira, né? Eu tava bem estressado. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou eu vou sair dessa economia. Eu falei, eu acho que esse mercado ele tá sendo mudado. O mercado de eventos, promoção de marcas e produtos, ele vai ser engolido pelo digital. Aí eu fui migrando para a tecnologia, onde eu estou hoje, né? Sim. Mas eu sou formado em administração de empresas, eu não sou da área de tecnologia, mas eu trabalhei em empresas de tecnologia. Aí voltando para a parte de norte aí da nossa conversa, então eu construí relações com empresas que não eram natural de Brasília, prestando serviço, entregando muito valor, de forma que as pessoas achassem assim, cara, tudo que eu jogar naquele terreno, eu sinto seguro para evoluir, eu sei que vai ser bem cuidado. Então, eu acho que esse foi uma tacada muito boa para quem está iniciando. Não adianta você tem que parecer ser, entendeu? Você tem que parecer ser competente, você tem que parecer ser organizado, você tem que parecer ser... Você tem que ser pontual nas coisas, você tem que cumprir com algumas coisas, porque acaba que a primeira impressão é que fica. E às vezes, nesse mundo muito rápido, às vezes as pessoas não conseguem perceber, ou percebem o lado mais escuro dessa relação. Então, quando você se conectar com alguém, tenta ser claro, trazer as informações que realmente você quer, seja intencional nisso. Estou indo lá e eu quero transmitir isso. Eu quero transmitir esse profissionalismo, a preocupação, a forma que eu gerencio a equipe, o cuidado que eu tenho com meus clientes, né? Todo o zelo que eu tenho. Né? Cada persona, cada perfil de cliente vai ter um valor, né? Vai perceber um valor, né? E eu acho que a habilidade também é você entregar o que realmente é valor para essas pessoas que você está se relacionando. Aí entrando mais nesse mundo de Brasília, que em volta no serviço público, então eu também trabalhei com o governo, então, e foi um desafio muito grande trabalhar com tecnologia, com o governo federal, estadual, administração direta, indireta, com licitações, coisas que eu nunca tinha feito antes, eu não vejo alguém me ensinar a fazer isso. Eu entrei, me joguei no negócio, agora bora, cresce, se desenvolve. E aí eu via dentro de um ambiente empresarial, natural da área de tecnologia, todo mundo fazendo a mesma coisa. Eram os procedimentos iguais, a forma de lidar com o público igual, e eu era diferente, porque eu não vinha daquela economia. Então a minha forma de se relacionar com as pessoas... Cara, já fiz evento para cliente para me aproximar dele. Assim, eu vou suprir uma necessidade que ele tem. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente está gerando amor, né? E eu acho que qualquer líder, qualquer relação, ela se potencializa quando você gera amor para aquela relação. E eu acho que isso pode ser até uma visão um pouco oportunista, mas não é. Porque quando você nutre a relação com cuidado, com esse amor, você acessa algumas camadas que você não acessaria de uma forma muito impessoal, né? Então, a minha estratégia, por exemplo, desde fazer um evento, ou me conectar, ou ser um bom ouvinte, né? Para as dores que um cliente tem, está... realmente ser esse braço, ser esse cara amoroso que se doa, que se conecta com a pessoa e que quer realmente estar ali pleno, ouvindo a pessoa, tentando resolver as coisas que ela possui. Ser um resolvedor de problemas para que você seja a resposta quando as dores surgirem, né? Para que você possa responder essas dores quando elas surgirem, né? Então, aí, né, no caso do governo, né, nessa parte de tecnologia, desde fazer um evento, se conectar com uma associação de tecnologia, onde você tem uma infinidade de outros parceiros que possam te conectar, que possam te envolver em negócios juntos, né? Porque às vezes, você sozinho, né,
Sozinho a gente não faz nada. Para grandes resultados, você precisa ter pessoas boas perto de você, caminhando em alinhamento contigo, com uma mesma visão. Esse mundo institucional, Guto, que eu adentrei, como eu falei, eu adentrei via meu acaso, né? Eu me lembro do Sebrae, o Sebrae DF, né? Falando assim, vamos unir aí o ecossistema de startups. A gente descobriu que existe um ecossistema de startups. Isso em 2011. Mal se falava de startup na época. Não tinha informação, assim, todo o conteúdo sobre startup não estava traduzido para português. Sim. Então, assim, nem todo mundo tinha a curiosidade de ir atrás dessa informação. Eu mesmo, na época, assim, eu nem sabia se eu era uma startup, né? A gente foi caminhando, a gente era algo muito próximo disso, e aí a gente resolveu fazer uma missão técnica para o Vale do Silício. Quando eu voltei dessa missão técnica do Vale do Silício, a gente falou assim, vamos construir uma associação? Tá, você fez isso através do Sebrae? Sebrae nos instruiu a fazer isso. Legal. Como eu te falei. Aí não acordei um dia e falei assim, vou abrir uma associação. Ele falou assim, olha, é ideal que assim vocês façam, porque tendo uma instituição, ela pode canalizar as necessidades do ecossistema ou de vocês, desse grupo, e aí a gente se move frente a essas demandas consolidadas. E aí eu estou trazendo essa informação porque montamos uma instituição e eu vim com uma missão. Eu tinha uma posição institucional nessa diretoria, nessa instituição na época, e meu papel era promover as conexões entre outras instituições e aproximar os atores de nós, né? Porque na época, pensa, existiam instituições muito antigas de tecnologia e tinha uma instituição nova falando, eu vou tratar sobre tecnologia também, mas da inovação, das coisas novas. Então a gente tinha um receio de como é que eles vão nos ver? Como é que eles vão nos... como é que eles vão enxergar a gente como um player dentro desse ecossistema? Eles vão nos vetar, vão nos paralisar, vão desdenhar o que a gente está fazendo. Então a gente falou assim, cara, vamos imprimir uma energia para se conectar com essas instituições? Aí entra o que eu fiz. Eu me conectei em todas, assim, eu me associei a todas as existentes. Né? E eu participava em todas as reuniões, fazendo exatamente o que eu já fazia, né? Que é tudo que eu pegava, eu imprimia energia e eu acabava protagonizando. Por quê? Porque muita gente assume responsabilidade, mas não toma a dianteira das coisas. E as pessoas que imprimem energia, elas geralmente se destacam, elas começam a ser vistas e aí, para o mundo dos negócios, se torna o seguinte, ele é o solucionador de problemas, então eu vou contar com ele, entendeu? Então, dentro dessas instituições, eu sempre me conectava e sempre tentava ser resposta ou auxiliar na resolução das coisas. E a partir daí eu comecei a construir um bom relacionamento, assim, a um nível superior. Então, eu consegui me conectar com presidente de instituições, com empresários bem-sucedidos da cidade, coisas que um jovem que não nasceu na cidade, às vezes não faria, né? Começamos também a provocar alguns atores do ecossistema, e já pensando em parte mais pública, sobre a direção que as coisas deveriam acontecer para o ecossistema de inovação. Então, a gente trouxe em alinhamento tanto os interesses das startups, mas também da tecnologia, da TI, da cidade. Então, a gente conseguiu encontrar, no meio de possíveis divergências, alguns elos de conexão muito fortes, que mesmo que houvesse essas divergências, esses elos nos mantinham perto, né? E é tanto isso que hoje a gente tem um grupo muito forte aqui no ecossistema do DF, né? Assim, inclusive chama G-Forte. O grupo é G-Forte, é o Grupo de Fortalecimento da TI, né? E nós somos membros, eu sou, acho que, o membro mais novo desse grupo,
né? Não como entidade na Brasil Startups a gente é uma das... são quase 11 anos, 12 anos de instituição, mas como grupo nós somos mais novinhos, assim. E... que mais, Guto? Não, legal. Você contou bastante parte da história, né? Como é que a gente faz para construir isso aí. E eu acho que os pontos interessantes como é que a gente dá start nisso? Como é que uma pessoa fala assim, putz, eu quero começar a me relacionar? O que você diria assim, primeiro passo? Como é que a pessoa dá... o cara tá programando, o cara tá querendo entrar nesse universo de desenvolvimento, de tecnologia. Qual que é o primeiro passo ali? Falando para empreendedor, a gente tem o Business Model Canvas. Né? Quando a gente olha o Canvas, a gente olha lá no canto esquerdo, a gente tem lá parceiros estratégicos. Eu tenho o hábito de preencher o Canvas em tudo que eu faço de uma forma... Eu não sei se é comum, tá? É a forma que eu faço. Eu sempre dou um score para os relacionamentos. Eu digo de 1 a 5, e é feeling mesmo. Uhum. Assim, como é que eu enxergo a minha relação com esse player? Uhum. E eu desejo melhorar. Então, eu crio ações para que essa percepção que é minha, pode ser também de um grupo, ela melhore, né? Então, para todas as relações, a gente sabe que esses acessos se dão à medida que você evolui no teu nível de conectividade com esse cliente. O pessoal fala o seguinte, que se você liga 2 vezes uma pessoa não atende, ela realmente não tem uma conexão tão forte contigo. Uhum. Se tu liga 1 vez, a pessoa te atende, então quer dizer que é uma relação muito próxima. Uhum. Se a pessoa está disponível para falar contigo onde quer que você esteja. Uhum. Às vezes você faz isso com a sua mãe, com a sua esposa, né? Com a sua família. Né? Mas quando um cliente te atende, né? Quanto que vale isso? Né? Você criar uma relação com alguém que você liga 1 vez e você tem acesso. Uhum. Né? Então, acho que ter acesso... um bom acesso é você chegar nesse nível. Interessante você comentar que dá, inclusive, para medir o network, né, entre aspas. É um mapa do poder, né? Se você pega um alvo assim, você diz assim, no centro do teu alvo você tem os seus 50 clientes, os seus 50 relacionamentos mais fortes que você tem. Só que nessa ciência dá para você transferir dos elos inferiores, né, as relações, para a proximidade dentro. E também você consegue transacionar quem está no meio para uma escala menos, que você vai gastar menos energia. Que não dá também tu querer ter relacionamento tipo 5 com todo mundo. Tu vai, no teu momento da tua empresa, da tua startup, você tem que definir as tuas guerras. Você fala assim, cara, onde que eu quero chegar? Eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso acessar certas pessoas para que eu possa proteger essa tese, essa missão que a gente definiu, né? Quando a gente construiu essa empresa. Então, no próprio Canvas, lá, você pega em lateral, você define lá os players que você quer se conectar, pode ser pessoas também, não é só... um CNPJ ou uma instituição, pode ser um indivíduo. O indivíduo, às vezes, ele é mais uma entidade do que, às vezes, uma empresa, entendeu? Às vezes, a relação, às vezes, a gente está fechando um negócio com alguém e você se prende, às vezes, ao dono da empresa. Mas, às vezes, o teu qualificador, o teu cliente mesmo, às vezes, é área de TI. Uhum. Vai falar o seguinte... É um espaço dentro da empresa. Se tu não tiver a vontade interna dentro do cliente que você quer acessar, você não consegue fechar contrato, cara. Você pode encontrar alguém que vai minar todas as tuas tentativas, as tuas investidas para você conseguir um contrato. Então, no caso da TI, o cara quer comprar, sei lá, quer comprar um Dell. Aí tu tá querendo vender, sei lá, um Lenovo. Gosto das 2 marcas, tá? Mas vamos supor que o cara seja fanboy da Apple. Então, assim, ele não quer um Dell, entendeu? Sim. Como é que você vai empurrar isso na cabeça dele, entendeu? Aí tu vende pro dono da empresa Apple, ou Dell.
Só que a área técnica não quer. Não quer. Sim. Nossa, bicho, eu vou perder todos os meus acessos, eu vou perder todo o meu controle. Eu já uso isso há 10 anos. Uhum. Aí, cara, não vai ser essa a venda que tu vai fazer. Entendeu? Seria forçar muito a barra. Tu vai criar uma luta interna. Tu vai perder Sim. o relacionamento que você poderia desenvolver atendendo, talvez, as necessidades dele. Uhum. Por isso que eu mencionei, muitos negócios, às vezes você não vai vender ainda. Você vai cultivar uma relação, vai ajudar, vai resolver um problema. E essa relação, ela vai te retornar no futuro. Em outras coisas, né? Hoje, depois de ter passado aí 22 anos em Brasília, né? Quase 22 anos em Brasília, né? Só para confundir a mente de você. A gente percebe que alguns negócios, algumas relações cultivadas anos atrás estão retornando agora. Sim. Estão retornando agora. Eu, particularmente, não sou o cara influenciador digital, não sou. Eu me exijo muito gerar conteúdo, mas eu faço algumas coisas. Uhum. Mas uma coisa eu sei, assim, as pessoas quando olham meu perfil sabem que eu estou me conectado com investimento e estou conectado com startup. Uhum. Então, eu já tive uma fábrica de software e até hoje as pessoas querem me contratar. Só que eu não tenho equipe de desenvolvimento. Uhum. Então, toda hora as pessoas vêm me procurar, porque eu sou resposta para o cérebro delas sobre tecnologia, sem desenvolver um código. Sim. Eu não desenvolvo nada. Eu sempre trabalhei comercialmente, tinha uma equipe... Eu me lembro a fábrica de software que eu tive, cara, eram, sei lá, 15 pessoas, 15 desenvolvedores, e era um comercial. Eu. Era um comercial, só que eu era comercial e financeiro, que é o pior dos cenários do mundo, que é o seguinte... Você olha para o teu caixa e fala assim, brother, você é a resposta. Corre. Vai atrás de grana. Tu tem que pagar salário para todo mundo. No final do mês não vai fechar essa conta não, irmão. Então era assim, cara, quase um anjo e o diabinho aqui, sempre. Você tendo que conquistar e outro aqui, cara, mediar as situações financeiras. Então, assim, era bem complexo isso. É quase correr com uma âncora no pé. Difícil, né? Nossa, é demais. Eu já tive algumas experiências de estar no financeiro e no comercial ao mesmo tempo. É muito ruim. Agora partindo para um momento que nós estamos vivendo, né? Cara, digitalmente, véio, você tem acesso a muita informação, né? Eu já fiz uma missão técnica para Nova York, levei alguns empresários para NRF, que é um evento de retail lá em Nova York, bem conhecido. Uma das maiores do mundo. E eu tive que agendar reuniões e visitas técnicas em várias empresas, Google, empresas grandes lá, porque o público queria. Só que eu não tinha esse relacionamento. Na verdade, eu acho que na época eu não tinha nunca ido em Nova York, tá? Uhum. E como é que eu consegui fazer isso? Eu criei rapport via LinkedIn. Sim. Eu comecei a mandar mensagens, filtrava as informações, eu via lá, a pessoa era amiga de um amigo, conversei com muito brasileiro que trabalhava em empresa americana, porque facilitava o diálogo, né? Culturas iguais, então assim, eu vou resolver dessa forma. E aí eu consegui agendar várias visitas lá sem ter nenhum tipo de relacionamento. Eu acho que o LinkedIn hoje... Se você usar ele profissionalmente, intencionalmente, dá para você promover muitas conexões. Ele é uma ferramenta muito forte, né? Muito forte. Depois que você conectou com a pessoa, você sabe que a pessoa tá ao vivo lá, tá online. Uhum. Então, quantas vezes eu falei com uma pessoa que, cara, a barreira seria a secretária? Sim. E eu consegui falar com uma pessoa ali em tempo real. Então, assim, quanto que vale isso? Assim... quando eu estou treinando a equipe interna de vendas ou da empresas, né? Uhum. Eu sempre digo, olha,
você sempre vai ter que ultrapassar, se você quiser fazer uma reunião, se você quiser acessar uma pessoa, você sempre tem que ultrapassar a secretária. Entendeu? Dependendo da forma que você se comunica, você vai ficar nesse paredão aí, você não vai ultrapassar, não. Ela não te transfere para qualquer um. Exatamente. Então, você vai ter que desenvolver uma comunicação também para acessar isso. Se você vai para uma batalha e você já sabe que o teu oponente ele vai estar na defensiva, você já vai para o ataque. Então, assim, eu vou para o ataque porque bicho, se eu ficar na defensiva também, amigo... Não vai para lugar nenhum. Não vai gerar nada. Então, você usa algumas técnicas para acessar as coisas, né? Desde você trazer a informação de um player relevante. Por exemplo, eu trabalhei uma época num canal da Dell Computadores. Da Dell, né? Na época que eu entrei na área de tecnologia. Mas eu não dizia que eu trabalhei num canal. Eu falava que eu era da Dell. Eu falava, eu estava pela Dell, eu estava vendendo, eu estava comercializando, eu era representante. A gente era representante da Dell. Sim. Mas eu trazia o player maior para a negociação. Por quê? Porque gera uma autoridade. Autoridade, Primeiro tinha um menino falando, eu era um menino nessa época, né? Então eu vou explorar o que eu tenho na mesa, né? Então, e funciona, velho. Funciona. Porque do outro lado a pessoa, ela pensa, será que eu tô dando o trato certo para essa pessoa que parece ser uma autoridade? Entende? E aí a gente consegue acessar as coisas. É aquilo que você falou, não basta ser, tem que parecer ser. Exatamente. É porque do outro lado, do outro lado de um telefone, como é que a pessoa sabe que tu é tu? Entendeu? Ou tu fala com segurança que tu é, ou tu não vai acessar nada, irmão. Não vai. Vão achar que é trote. Eu gostava, essa experiência aí da secretária, né? Quando eu vou prestar consultoria e desenvolver alguns comerciais, eu chamo esse personagem de gatekeeper, né? A pessoa do portão. Como é que você vai passar para dentro do castelo? Exatamente. Porque é uma secretária normalmente, mas existem outros personagens ali que você precisa chegar num diretor, num gerente, às vezes no dono da empresa. Como é que você passa dessa porta aqui, daqui para dentro? Sim. E, putz, é realmente muito desafiador você criar uma comunicação, um script que você consegue passar através dela, né? Eu gostava, quando eu estava na Loki, eu gostava muito de dizer que eu tinha uma demanda... eu descobri que a pessoa que eu tinha que falar dentro da empresa de segurança, de portaria e tudo mais, era o chefe comercial, e não era o dono da empresa. Inclusive, eu inverti essa moeda, né? Você falou, para quem que você tem que vender lá dentro? Eu descobri que quem eu tinha que falar era o cara do comercial. Sim. Porque ele tinha uma dificuldade que eu tinha que resolver o problema dele, né? Aquele exemplo que você deu do cara do computador. Você vendeu pro dono da empresa, mas a área que vai usar não tá nem aí, a chance de você perder a venda é grande. E aí eu descobri que eu tinha que falar com o cara do comercial. E aí, como é que eu saía da ligação fria para conversar com o comercial? Eu descobri que eu podia falar que eu tinha uma demanda reprimida para ele. Normalmente eu até tinha. Falar, eu precisava virar parceiros comerciais na região e já tinha um síndico me procurando para minha solução, mas eu não vendia para o síndico. E aí eu falava, oi, tudo bom e tal? Cara, eu tenho um síndico que quer contratar o meu serviço e eu preciso de um representante comercial na sua região. A secretária falou, não, agora e tal. Na hora, me passava o contato para o gerente comercial, o diretor comercial, e eu gerava um relacionamento. Vendi várias vezes assim, mas justamente porque eu criava uma autoridade, segurança na hora da fala e tudo mais. Então foi uma experiência assim, muito boa e hoje assim, facilita muito minha vida porque eu preciso falar com pessoas... a gente acaba precisando falar com pessoas de alta relevância, e aí, como é que eu chego no cara lá? Tem o caminho do LinkedIn, eu acho que é mas o caminho do telefone frio também funciona, né? Quando você consegue pensar em gerar valor para a pessoa, para o player, ou gerar uma autoridade, falou, tudo bom e tal, eu faço parte da Dell aqui, faço parte às vezes até é ruim falar representação, né? Se você falar que você é da Dell, dali para frente tudo funciona, né? O que você sentiu, assim, de desafio ao longo dessa jornada? Assim, putz, eu preciso acessar um tipo de personalidade específico, assim, tipo um governo. Como é que foi essa tua relação de você entrar num relacionamento com o governo, né? Eu conheço um pouco do teu histórico.
E relação com o governo é muito mais difícil do que relação privada, né? Porque o cara não tem LinkedIn, o cara não tem contato, não tem nem telefone pra você chegar lá num governador, num deputado e tal. Como é essa jornada, que também tem muita GovTech, né? Tem empresas nessa área. Como é que é essa tua entrada? Eu acho que falar com o governo ele é relativamente fácil. É engraçado falar isso. O problema é você ser priorizado dentro de tanta gente que quer falar. Uhum. Porque faz parte o setor público te atender, né? Ele vai ter que te ouvir, ele vai ter que te atender de uma forma. Quando é o problema? Aí como você se prioriza, né? No caso da instituição, foi muita energia desprendida para ser ouvida. Uhum. Assim, começou aí com editais de fomento, que a gente entendia que eles não estavam em alinhamento com os objetivos dessa nova economia, que nós, como empreendedores, nem entendia muito bem que nós éramos. Imagina o governo tempo para que ele pudesse compreender. Uhum. E aí eu falo, cara, falava assim, cara, a gente vai ter que evangelizar esse povo, velho. A gente vai ter que falar muito, velho. A gente vai ter que conversar muito sobre esse tema. A gente vai ter que ser cansativo. Uhum. Até que o pessoal entenda. Aí tem mais um problema. Que eu acho que esse é um dos maiores desafios do governo, que não é falar, como eu disse, mas o desafio maior do governo é você manter uma comunicação com o mesmo ator. Porque eles trocam, né? Trocam demais. Nossa. Então, assim, aí você cria uma habilidade para contar a história novamente. Uhum. Tem um filme, né, que a atriz ela esquece. Eu sei que filme é esse. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Exatamente, cara. Nossa. Você tinha uma VHS ali que você botava play ali. Exatamente, cara. Exatamente. Como se fosse a primeira vez, define muito bem essa relação. Uhum. Toda hora tu tem que falar de novo. E aí, se falar não é suficiente, documenta. Uhum. Então, assim, aí a gente fazia Mas você podia usar o personagem anterior pra isso? Sim. A gente falou, olha, a gente tem uma relação... Tipo, trocou o secretário. Mudou o secretário, mudou o presidente, não sei o quê. A gente fala, olha, a gente fez isso. Uhum. É bem provável que durante esse processo que você está se inserido, você vai precisar da gente em algum momento e a gente está aqui à disposição. Uhum. Entendeu? Disponível, não existe... não existe nada declarado sobre interesse financeiro. O objetivo é fomentar um ecossistema. Uhum. Então, assim, por que você não nos atenderia? Entendeu? Então, a gente investiu muito nisso. Deixa eu só puxar um gancho aqui. Quando a gente vai falar com o mercado privado, a gente está falando de resolver problema. E isso, é super claro, é bem nítido isso para você. Que venda é confiança, você tem que gerar valor antes de você querer puxar valor. Isso aí, para o mercado privado. Como é que você faz isso dentro do governo? Porque o Start, teoricamente, deveria ser algo parecido. Como você gera valor para o governo privado, que vai te gerar um relacionamento, que vai te gerar um acesso, uma confiança e tudo mais? Como você enxerga esse caminho? Sim, a relação com o governo comercial, ela tem uma liturgia. Então, você não é muito relacionamento só que vai fazer as coisas. Uhum. Mas o relacionamento, ele ajuda, sim. Mas geralmente, o que é um gol no governo? Emplacar algo que seja do interesse de um grupo, né? Então, um projeto, um fomento, uma lei, uma atenção específica para o grupo, uhum. para um ecossistema, né? Então, o governo tem que mover os olhos dele e priorizar as coisas. E sem alguém dizendo o que priorizar, ele vai seguir o automático, que é fazer o que já estava sendo feito. Então, você conseguir interceptar isso e mudar o fluxo do rio, que esse é o desafio. Você fala assim, por que isso não está sendo atendido? Uhum. Por que esse público não está sendo alcançado? Né? Às vezes nem sabe que não está sendo alcançado. E você consegue fazer isso como um agente externo ao governo? Sim. Da mesma forma que a secretária. Falando o seguinte, cara, somos e, cara, a gente vai precisar mudar isso aqui. Agora,
não é batendo, né? Uma relação tem que ser muito cuidadosa, né? Eu acho, assim, eu tive uma mudança muito na história. Eu fiz um curso aí chamado Fierce Conversation, que é conversas de confronto. E uma pessoa muito política, muito social, ela geralmente mede muitas palavras, né? Aí nesse curso, né, que eu fiz, eu acho que desbaratinou um pouquinho a minha mente. Na verdade, diz o seguinte, que se você não confrontar, você não acessa algumas áreas de intimidade das pessoas. Você sempre vai viver na superficialidade. Então, assim, as pessoas que não têm sal, que não têm posicionamento, elas flutuam, é tipo com a espuma do mar. Ela vai ficar sempre na camada superior. E daqui a pouco ela explode e desaparece. Agora, se você traz essa energia para a relação, você fala o seguinte, cara, esse cara vai me marcar ou bem, ou pro bem ou pro mal. Mas eu vou lembrar dele. Entende? Vai ser o cara que me cobra, é o cara que me ajuda, mas diz a verdade. Fala assim, cara, precisa ser feito isso. Entende? E eu acho que nessa história, sabe, tendo em vista que eu comecei bem novo nesse mundo de startup e associação, eu corrigi essa rota e eu posso dizer que tem essa decisão, ela teve ganhos e teve perdas. Para minha saúde mental, é muito melhor ser assim. Sim. Daí você não fica pisando em ovo ali o tempo todo. Toda hora, assim, cara, e eu acho que uma das características que eu tenho, que eu acho difícil alguém não é bater, né? Mas assim, eu não vejo isso em tanta gente. É resiliência, mas assim, insistência nas coisas. Eu sou muito insistente. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer, velho. E eu vou ficar batendo. Se fosse no boxe, eu derrubava o cara só no jab. Ditando jab. Porque eu persisto nisso. E aí tem muitas coisas que antes dela finalizar ou se o negócio se consolidar, a pessoa já desistiu. E aí, pensando em ecossistema, eu vejo muita gente com uma visão mais oportunista. Assim, o que não tem um ideal, que não tem um bem comum, não sustenta. Eles não sustenta também, né? E eu acho que esse é um diferenciais, assim. Cara, no caso de instituição, no caso de um coletivo, cara, é tanto perrengue, cara, que se você não tiver conectado com um objetivo comum, você não tem energia para se manter nisso, não, velho. Não tem. Assim, a não ser que você tá usando aquilo como plataforma para si. Cara, tô lá porque eu quero extrair. E quando você extrai? Você alcançou o objetivo. O que você faz? Você muda, você sai, você espana, né? Ou ejeta e deixa lá. E aí, isso eu já vi algumas coisas acontecer. Eu já vi isso várias vezes acontecer, sabe? Eu consigo discernir e ver quem está se conectando com um propósito e tem gente que está se conectando com um interesse. E quando só é um interesse, é fogo de palha. É só esperar que vai apagar a energia e os protagonistas voltam a ser protagonistas, entendeu? Então, assim, a pessoa que define claramente o caminho que ela vai, que ela quer, ela define, e ela consegue energia para se manter, ela lidera. Ela se torna referência, entendeu? É que nem o pessoal fala, acho que é o Tim Ferriss, fala que qualquer pessoa que estudar 1.500 horas é doutor. E é por isso que uma criança hoje sustenta uma oratória contigo, bate uns pontos e às vezes te coloca em maus lençóis. Sim. Porque é o tempo de energia que você desprendeu, te tornou especialista. E tem gente que não quer pagar o preço do tempo, da energia, né? Que é um imediatismo, que é o quê? É que nem o Matrix, né? Que você pluga o conhecimento e você absorve o conhecimento rapidamente. Não existe isso. Não. Você vai pagar o preço para você desenvolver. Nos negócios também. Negócios grandes, mais consultivos, eles têm muito mais energia. Se a gente estivesse falando aqui... Eu acho que o relacionamento...
ele tem um papel muito, muito forte para as vendas consultivas. Assim, se a gente for para um campo transacional, que é algo quase que... Comprei agora e tal, resolvi. Quase que fisiológico. Tipo assim, preciso comprar água. Tu vai comprar água. Tu não precisa de ninguém para te instruir sobre... Talvez tu vá querer saber sobre pH, porque tu leu e tu descobriu isso. Aí talvez se oriente. Mas geralmente é uma coisa muito, muito rápida o processamento. Aí a consultiva, não. Você vai ter que dedicar energia para explicar. Porque eu mesmo agora não sei se eu mudo de computador ou eu fico com um tablet. Para mim, um tablet para suprir as minhas necessidades. Eu gosto de ter movimento e eu geralmente consigo quebrar os computadores no flip ali. No flip ali. Que eu abro, fecho. E aí eu pensei em pegar um tablet. E nesse caso eu precisaria de uma venda consultiva, com certeza. Alguém para mim fala assim, cara, olha para esses dois lados. Entender os caminhos que são possíveis. Dá uma olhada por esse lado, porque as pessoas não detêm conhecimento, não são especialistas de tudo. Né? Então tu vai querer ter o teu amigo nerd, o teu amigo especialista de algo, o teu advogado da família, a empresa de seguro da tua família, para quando você precisar, você fala assim, cara, eu não quero ser enrolado, eu conto com alguém que vai me auxiliar. Então, essas vendas maiores, elas demandam um nível mais consultivo. E aí, pensando em investimento, que eu também tenho a camisa, o chapéu do LOR, que é uma plataforma de equity crowdfunding. A gente tem um fundo de investimento de 50 milhões para investir em startups. A gente quer democratizar o acesso a crédito, né, investimento em startups. E nessa jornada de investimento, Guto, eu já vivi muitas coisas estranhas, assim. O primeiro investimento meu, eu tive uma ideia que chamava Portal ARP. Era um portal de ata, registro e preço, que é uma GovTech. Eu sei que talvez aí quem esteja assistindo não entenda muito dessa economia, dessas oportunidades, mas existe, é um cliente grande pra caramba, é um dos maiores da América Latina, que é o governo brasileiro. Sim. Compra muita coisa. E a gente montei essa empresa. E quando eu montei, eu estava trabalhando numa empresa. E eu apresentei para o sócio, para o dono da empresa. Não, isso não vai dar certo, não sei o que mais. Aí passou um tempo, eu saí dessa empresa, eu montei um negócio, peguei minha rescisão de contrato, montei essa empresa, né? E aí eu comecei a ir atrás dos meus relacionamentos, conversar com o pessoal da TI, das empresas de tecnologia, porque falar de startup para alguém da economia tradicional naquela época, cara, era tipo, sei lá, cara, o cara entregar, sei lá, um bife sangrando para um vegano. Bem oposto. Não é converter nada. Aí a gente fala, vamos pensar vamos criar uma estratégia de atrair investimento com um público que conversa em proximidade. Aí eu fui para a TI. Fui conversar, né? E aí fui atrás das pessoas que estavam próximas, aí consegui fechar contrato e tal. E o cara que era o meu chefe, que tinha rejeitado o negócio, falou, não, vou investir. Então, assim, antes, quando era uma ideia, não era algo para ser investido. Mas no momento que você desenvolveu a ideia, resolveu investir. Então, eu consegui, através do relacionamento de proximidade, captar uma grana muito boa para a época, né? Aí depois eu montei, eu estava com a fábrica de software também, aí muita gente vinha querer desenvolver modelos de negócio. Eu me lembro de uma startup que eu era founder, chamada Pronto Rush, que era um Uber de motoboy. E esse Uber de motoboy, eu fui chamado para fazer fundraising. Eu entrei, além de cumprir com as atividades lá da empresa, né? Minha posição,
Aí eu fiz todo o processo de validação, de teste do aplicativo e tal, com as maquininhas. Foi uma operação bem diferente, porque era uma C Corp em Delaware, né? Era uma empresa americana, ela não tinha presença no Brasil. A gente abriu um CNPJ lá fora. E aí, eu tinha que captar o recurso para eles. Aí eu conversava com o empresário, aí o cara não tinha tempo. Eu falei, cara, não, eu te levo no aeroporto. E a gente conversa. Sim. Então, eu já fiz pitch, assim, dirigindo, cara. Assim, levando o cara para o aeroporto. Os 15 minutos que tinha ali, você manda bala. Falei, pô, se o problema é tempo, eu te levo no aeroporto. E a gente vai conversar. Sim. Né? E trazer pessoas desse relacionamento que estão próximos, né? Que já me conheciam institucionalmente, já me conheciam como prestador de serviço. Falei assim, cara, esse cara, eu confio nele também para um negócio dele. Ele está qualificando uma oportunidade para mim. Uhum. Eu estou trazendo você para uma oportunidade que eu acredito. Sim. Entende? E aí, algumas pessoas acreditam mesmo e colocam dinheiro. Então, a gente conseguiu captar recurso no Brasil para uma empresa lá fora, em dólar. Então, era fazer uma remessa. O cara pegava um stock options da empresa. Então, foi bem bacana essa época, né? Então, assim, para investimento, acho que todo founder ele precisa crescer em relacionamento. Uhum. Não tem como você criar uma startup sem saber captar investimento. Não tem como. Nem cliente, nem investidor. Não tem. Eu acho que até cliente, às vezes, quando você tem uma solução muito boa, você, às vezes, encontra pessoas para vender, para ti. Ah, mas ela chega num teto ali. Depois você precisa, você ainda precisa gerar valor. Mas não captar dinheiro para o teu negócio, cara, eu acho que é a pior coisa. E tem muita gente que não gasta energia nisso. Assim, e fundraise a full-time job. Quando você entrar quando você precisar de grana, para manter a empresa, para crescer, ou para passar por um processo jurídico, você vai ter que contratar uma consultoria. Você fala assim, do nada surgiu um problema. Né? Tu vai precisar de dinheiro. Às vezes você tem só o básico, né? O limite para a tua sobrevivência. Tu vive no limite lá. O que você recebe, você gasta. O que você recebe, você gasta. A startup é assim. Ela não está gerando caixa. Ela está consumindo caixa. Então, isso faz com que você precise antecipar. Né? Só fala que quem antecipa, governa. Como é que você governa na captação de investimento? Quando você começa a captar quando você não precisa. Porque aí você não é um desesperado e precisando... Assusta, né? Assusta. Parece... assim, assusta o investidor quando você está desesperado procurando investimento. E o fato de você estar muito seguro quando você não precisa também assusta. E às vezes isso, na verdade, é o tempero para você captar. Quando você não precisa e você vai atrás, cara, não, eu estou te oferecendo uma oportunidade aqui para a gente crescer junto. Mas sem precisar completar a resposta que você está falando. Mas eu não preciso de você agora. Sim. Mas eu estou construindo isso para aqui na frente. Eu quero que você acompanhe os meus dados, acompanhe o que eu estou... as minhas vitórias, né? Durante essa jornada, para quando eu abrir, todas as objeções que você possa ter já estejam todas superadas, porque aqui eu vou precisar de você, entendeu? E aí você consegue trazer boas pessoas para dentro do teu negócio, né? Porque quando você está faminto, cara, tu se contenta com qualquer coisa. O cara vai pagar, o cara vai investir parcelado, o cara vai investir menos que deveria, né? E aí falando, se founder is a full-time job, qual é o custo de captação para um founder de uma startup? O tempo dele, né? Principalmente. O tempo dele. Mas quanto que custa isso, né? Quanto que custa essa energia? Eu acho que das pessoas que eu conversei, ninguém consegue contabilizar esse valor. Contabilizar quanto que custa isso. Talvez porque não tenha vivenciado uma captação ainda, uma nova rodada, captou a primeira vez, está nesse ciclo ainda, mas
quem tem essa jornada já mais madura sabe que isso tem custo. Porque durante esse processo de due diligence, do investimento em si, cara, tua energia fica voltada para essa situação. E aí você deixa de fazer umas coisas bem feitas. Aí o teu time também tem que suportar esse momento, Sim. assim, e te dar cobertura, mas você vai ficar ausente. E aí o custo você pode pensar em quanto que qual o teu peso para o orçamento da startup. Se tu ficar uma semana fora do negócio, é quase um quarto do mês da tua remuneração desprendida para isso. Então, às vezes, vale a pena contar com parceiros também para suportar essa captação. Se no mercado financeiro um banco recebe um spread, porque está te oferecendo um crédito, né, alguma coisa, por que no mercado de startup uma startup não considera ter um ator fazendo isso por ela? Sim. Que é a lógica. E aí, quando você se conecta com outros atores que possam te contribuir com o fundraising, você está falando o seguinte, sabe lá naquele lado esquerdo do Canvas lá, que são os parceiros estratégicos, você está falando o seguinte, cara, vamos fundir o teu com o meu? Vamos criar um só, né? Então você está acessando um conhecimento, você está acessando um relacionamento que não é seu. Sim. Então tu vai ter pessoas que vão te qualificar para aquilo. Então vai ter gente que vai colocar o dele na reta. Eu lembro de eu fazer captações que eu me dei muito mal. Por quê? Eu fiz isso, não era um business, era uma visão mais altruísta de querer ajudar um amigo, um parceiro. E esse cara não cumprir com algumas coisas e o investidor que eu indiquei fica um pouco chateado comigo. Sim. Que hoje, esse aprendizado me traz um gatilho de como é que eu elimino esse cara. Por exemplo, se eu estiver investindo, se eu estiver investindo em uma startup, eu vou criar ações para mitigar esse tipo de coisa. Sim. Assim, como é que esse empreendedor lida com comprometimento? Ele é pontual? O que ele fala, ele faz, né? A gente vai criando coisas. Existe uma subjetividade disso. E investimento em startup, ele tem como você transformar isso numa visão mais matemática, mas tem muitas coisas que são objetivas. Muitas. E aí você sempre vai ter que lidar com as duas, assim. E às vezes o peso do subjetivo, se tu não está sentindo paz, pode refutar aqui todos os outros itens qualificados que você encontrou. Pô, se esses princípios não são mantidos desse lado, cara, eu não sei se isso aqui sustenta, entendeu? Eu vi sobre essa história de você conectar os dois lados, eu vi um deal flow que um investidor americano perdeu com a Apple, numa época que o Steve Jobs foi lá e bateu na porta dele, falou, oi, tudo bom e tal, quero investimento. E por mais que o projeto fosse bom, os números fossem interessantes, o investidor não entrou porque ele falou, putz, eu não me conectei bem com esse cara aqui. E, assim, é bem notório, né, a trajetória do Steve Jobs, que ele era um cara muito difícil. Que ele era um cara... Ele tinha a imposição dele e tal, mas tinha gente que não se dava bem com ele. E a postura dele dentro da empresa acabou assustando esse investidor. Ele falou, cara, os números são bons, os números são interessantes, o projeto é legal, mas eu não vou entrar por... Sim. Meu feeling contigo não bateu. E beleza, o cara seguiu a vida e ele se sentiu em paz, né? Eu vi essa entrevista há um tempo atrás. O investidor se sentiu em paz por não ter entrado no investimento da Apple, mesmo os números tendo dado o que deu, né? A gente sabe o tamanho da Apple hoje. E é o subjetivo dentro da equação, de você estar se sentindo confortável. Como você enxerga isso dentro de uma plataforma de investimento, onde, claro, a maior parte do que você enxerga ali é objetivo, mas como é essa relação subjetiva através da plataforma de equity crowdfunding? Sim. A gente não está... O investimento em startups não está investindo somente em números, né? Tem as pessoas. Então, quando a gente pega a equivalência no mercado financeiro, né, os ativos
a serem investidos, a gente está falando de algo bem pragmático. Sim. Muitas vezes é 0 ou 1. Startup não. Mas toda essa jornada de experiência que eu carrego, nosso time carrega, ele ajuda a mitigar esse tipo de coisa. Se eu sou um investidor e eu nunca vivi esses desprazeres, né? Esses eventos, né? É certo que você vai viver. Não existe uma bala de prata, olhar biônico que você vai conseguir acertar tudo que você faz. Então, tá querendo investir sozinho, tudo bem. Então, você aceita o risco disso acontecer. Também não exime o outro lado de não ter risco, mas esse tipo de experiência ajuda você a lidar com essas situações, que se você não viveu, você nem sabe o que está por vir, né? Mas quem já teve alguma experiência nessa jornada, consegue prever algumas coisas e saber lidar. Mas eu acho que investimento em startup, você precisa conhecer os founders, você precisa ter essa conectividade. Quase um casamento, pô. Você vai ficar alguns anos. É inevitável. O investidor vai ficar recebendo report e tal. Às vezes pode ter reuniões com a investida, né? com o próprio investidor. Então, você vai conviver muitas vezes. Tem investimento que não. Você vai investir como papel. Vai investir, vai desconectar daquilo e vai distribuir investimento em várias startups. E algumas delas vão dar muito resultado. Né? Que é o que a gente tem defendido. Não gaste essa energia aprendendo tudo isso. Se conecta com pessoas que estão dentro do ecossistema e eles vão suplementar o teu processo decisório de investimento com um deles. Com uma ótica que você nunca acessaria, pelo menos nesse momento, nesse tempo da jornada. Né? Quanto que vale isso? Né? Você conseguir investir com alguém que já tocou uma startup, que conhece vamos dizer, as métricas de vaidade de uma startup, que conhece talvez de tecnologia, que conhece da área contábil e financeira, que possam, por exemplo, desvendar ou desmascarar algumas coisas que estão sendo apresentadas. E o bom é que o próprio investidor ele ganha tempo nessa jornada. Né? Ele ganha um pedaço do processo, acelera a diligência, o scouting ali da própria startup. Eu já participei, né, particularmente de um processo de equity crowdfunding, e eu não estive do lado de lá dessa moeda, né? Eu estive do lado de cá defendendo por que o investidor tinha que entrar por ali ou não. Mas é legal vocês como plataforma, né? Que eu acho que seria a terceira ponta, né? Tem o startupiano, o investidor e a plataforma, que é, né, o que fecha esse ciclo. Enxergando e conseguindo demonstrar para o investidor como ele participa, né? E porque a porcentagem dele, né, dentro dessa equação, né, tem um valor em cima daquilo ali. Eu gostei dessa tua visão de você trazer uma complementariedade e facilitar, mastigar ali um pouco do processo, porque é difícil, né? Muito difícil você... hoje eu estou sentado na cadeira de investidor e é muito difícil você conseguir segurar o cavalo do investido ali e orientar número. Andar de bicicleta sem tirar uma rodinha, né? No processo. Quer andar direto? Pode ser. Pode cair. Pode machucar. Normalmente machuca. Vamos com a rodinha e vamos tirando ela no tempo, na jornada. É isso. Nesse fluxo que eu acredito fielmente que é mais seguro, né? E são dos valores que a gente quis trazer para o LOR, né? Que é prover para a startup ou para o investidor um ambiente mais seguro para investir. E aí a gente investe nisso. A gente investe em soluções para enxergar melhor o negócio, né? E trazer, por outro lado, essa segurança para o investidor. E, assim, eu conheço um pouco da experiência, né? Estou também do lado de lá. Eu acho que o skin in the game faz muita diferença também. Porque
Até fazendo um jabá, né, para o investidor que não conhece ainda, ter um co-investimento da plataforma faz muita diferença. Eu queria também, assim... Posso falar disso. Trazer um pouquinho da experiência de vocês. Eu acho que uma grande oportunidade para um investidor que tem uma capacidade de investir um pouco maior, ele navegar em oportunidade onde outros investidores acreditam que ele deal. Uhum. Então, vamos supor que está tendo uma rodada e já tem alguém falando assim, olha, se tu colocar 200, eu coloco 300. Uhum. Aí você fala, pô, legal. Porque se eu estivesse investindo sozinho, talvez eu só colocaria os 200. Sim. Então, o risco está todos com você. No mundo de investimento, cheques maiores, menor o risco. Sim. Também é menor o resultado. Só que lá no LOR a gente optou por estar no meio dessa jornada, onde a gente consegue navegar numa que está transacionando de muito risco para, num gráfico, a gente vê que as coisas estão caminhando para uma estabilidade, né? Para um crescimento, para uma evolução. E você fala, cara, eu quero ser combustível para esse momento da startup. Uhum. Entendeu? Então, e aí? Quanto tempo um investidor sozinho levaria para encontrar essas oportunidades, né? Uma plataforma como essa, ela investe, por exemplo, em participar de eventos, investe em estar conectado com o ecossistema, investe em fazer reunião com as investidas, né? De aprofundar nessas relações. E se não é o teu core, eu acho que é ideal você ter possivelmente uma pessoa ou uma instituição como essa, né? Pode ser outra, para fazer. Se conectar com um grupo de investidores anjos pode ser uma excelente alternativa, porque você está usando a mente de vários investidores para te ajudar. Participar de uma plataforma como essa, eu acho que é a opção com menor fricção. Uhum. Todo o trabalho de diligência vai acontecer, vai chegar mastigado para você. Sim. E dependendo do teu relacionamento com a plataforma, você pode, antes de uma campanha acontecer, você já pode estar conhecendo startups. Então, você pode ser envolvido, né, nessa diligência, nesse fluxo de análise da startup, previamente. Uhum. Antes disso, virar uma campanha. Isso é legal, por quê? Porque nessas plataformas, você quer bater a meta, você quer atingir o sucesso. Então, se as negociações dessa campanha já ocorrerem previamente, você já entra sabendo qual é o resultado. Uhum. Não tem problema, né? E é isso, assim, eu acho que esse seria o maior diferencial. E eu acho que a gente está vivendo um momento onde está tendo uma transação, um transacionamento, uma transição dos modelos de investimento. A gente está falando de um público jovem hoje que ele não vai se conectar, cara, com o investimento tradicional. Ele não quer nem conversar com um gerente de um banco, entendeu? Ele quer... Essa geração nova aí que está ascendendo, ela vai querer ter alguma conexão com o propósito da coisa. Sim. Tipo, eu estou investindo na startup porque eu acredito nela. Não, eu quero me vincular a ela. Eu quero dizer que eu sou investidor dela, entendeu? Talvez você não faça isso com, por exemplo, com um ativo que está na B3, né? Uma Petrobras e tal. É mais um, tipo assim. Ninguém fala, eu sou dono da Petrobras. Eu sou dono da Petrobras, Mesmo que seja. Investir na Petrobras, entendeu? Mas você falaria que você é investidor do LOR, você é investidor de uma startup com a Origem, como o Nubank. Pô, você certamente estaria no teu LinkedIn lá. Sim. Você vai falar, cara, sou investidor inicial do Nubank. Entendeu? Eu sou investidor da Apple, cara. Eu investi na época no início, entendeu? Lá em 1980. E que não quer ter uma visão de águia para investimento, né? E desfrutar disso. Porque isso é legal, pô. Porque também quando você acerta, você atrai o olhar para ti, vai vir um monte de oportunidade para perto de você. Outras startups vão
te ver como resposta. Sim. Vou falar, aquele cara investiu nisso e tal, então ele pode ser resposta para mim. Sim. Até porque ele tem uma tendência a investir numa tese. Todos os investimentos que ele fez aí, que estão públicos, caminham para essa tese. Então, eu vou conversar com ele também. Eu quero conversar com ele. E eu acho que a acessibilidade também ajuda muito, né? Você, quando vai falar de investimento em startup, cheques até relativamente pequenos, ali de R$500 mil, no mundo fora da plataforma, você tem que colocar 10, 20, 50, 100, R$200 mil para poder participar daquele investimento. E aí, numa plataforma de equity crowdfunding, a partir de R$1.000, R$2.000, né? Dependendo da tese ali, de investimento, acelera muito você entrar. Né? Putz, vou testar. Eu tenho dentro do meu portfólio de investimento aqui, pessoal, R$10 mil no investimento de risco. É muito difícil entrar numa startup assim. Mas se entrar numa plataforma de equity crowdfunding, é muito fácil. Você pode pulverizar R$100 mil em um tiro. Mas você pode potencializar R$100 mil em 100 tiros. 100 tiros. É mais saudável esse caminho, principalmente para quem está iniciando. Porque é um ajuste fino das suas decisões de investimento. Sim. Então, você vai investir R$1.000, aí você vai esperar um tempo, porque também não um retorno desse investimento não é imediato. Você vai distribuir isso. E, geralmente, você vai investir aquilo que não te faz falta. Tá? Porque o ativo startup não é um ativo que te dá liquidez rápida. Por mais que eu tenho visto, e inclusive o LOR tem investido aí no mercado secundário, que é uma possibilidade de você vender seus ativos dentro de uma rede, né? Dentro de um ambiente seguro, né? Dentro de uma blockchain com smart contract. Então, você vai poder vender. Mas isso hoje, ainda assim, é muito incipiente. Então, o investidor startup atual, ele precisa aceitar esse tempo. 5, 10 anos ali de investimento parado. Sem mexer. Mas significa também, às vezes, duplicar, triplicar, quintuplicar, ou até multiplicar vezes 10. A gente fala que é MOIC 3x, MOIC 5x, MOIC 10x de rentabilidade. E depois que você tem essa rentabilidade, o que você faz? Você adquire o patrimônio, multiplicou o teu patrimônio, você pode reinvestir. Sim, total. Então, depois que você... o investidor que entra nessa máquina e nunca mais sai. Aquele dinheiro que ele pôs ali separado para isso vira combustível para aquilo ali mesmo. Muito sedutor, cara. Eu fui agora para o Web Summit no Rio, foi um evento gigantesco. Muito grande. E eu sou, assim, eu gosto tanto do que eu faço que eu pareço uma criança nesse lugar, porque eu fico conversando com as pessoas e eu quero conhecer e tal. Então é muito legal ver as ideias, né? Caraca, bicho, eu faço perguntas assim, o que te levou a empreender nessa área? Aí eu escuto a história do cara. Assim, não, eu fazia isso, então eu vivia essa dor, então isso me energizou para criar isso, e eu tô destinado a fazer isso virar, cara. E aí você fala, pô, cara, que legal. Então, aí você vê, assim, num evento como ele, com, sei lá, 5 pavilhões, cara, você cansa de andar. E o que eu acho mais legal é que, para quem vivenciou um ecossistema de startups lá em 2011, cara, não tinha nada. É muito legal ver isso, velho. É muito legal, velho. Você vê que atores que, na época, precisavam ser evangelizados, os seus sucessores, né, as novas gerações nesse ambiente político, também posso dizer, eles já falam, eles já entendem, eles já comunicam claramente, já são startup friendly, né? A gente vai ter agora também aqui em Brasília o Nova Summit, que é um evento também grande, 26 mil pessoas, vai ter umas 300 startups. Eu acho que quer investir, vai em alguns eventos, bate um papo com o empreendedor, vê como você se sente recepcionando as informações, marca um segundo encontro depois de um evento. Pode ser por videoconferência, entendeu? Pede para ele te mandar
sei lá, um use of proceeds, que é o plano de voo dele. Eu preciso dessa grana para fazer isso. Tenta enxergar a coerência. Se você é de uma economia específica, navegue nessa economia nos teus investimentos, porque tu já tem conhecimento disso. Inclusive, você pode aportar um smart money, que é a tua inteligência. Você fala assim, cara, o teu problema é acesso? Eu sou a chave. Sim. É uma boa isso aí. Eu posso contribuir. Eu posso contribuir com o teu negócio. A gente fala da tese de investimento, né? Do investidor, ele tem que saber que ele tem que apontar a investida dele para o caminho que ele já trilhou, que ele passou anos ali de experiência, que ele consegue abrir uma porta, né? Gerar um relacionamento para a investida, ele ganha tempo né? Na curva de crescimento da startup. E esse ponto aí é imprescindível, né? Ele tem que saber, o investidor bom, ele tem que colocar a startup dentro da trilha, pegar uma startup que caminha na trilha onde ele já andou, né? Porque facilita, ele ganha tempo na startup. Exatamente. Então, uma alternativa boa realmente é participar desses eventos. Tem uma agenda de eventos aí, você pode pesquisar na internet, você consegue se planejar para participar desses eventos. Certamente na sua cidade deve ter um. Sim. Assim, hoje, até em município pequeno, tem evento de startups. Né? E você pode também ficar de olho nesses editais de fomento. Os editais de fomento que estão espalhados aí no Brasil inteiro, eles geram listas de startups selecionadas. Então, certamente essas empresas vão receber algum aporte de fomento, e ali é um momento legal para você conversar. Passou um tempo, já desenvolveu o produto mínimo viável, ou a startup já tem um protótipo, já tem um modelo de negócio definido, aí você pode se oportunizar disso. Assim, tem muita informação pública que você pode acessar, né? Eu mesmo, assim, eu me lembro, no início desse ecossistema, eu adorava ficar vendo esse resultado de editais. Porque eu pegava, às vezes o nome da startup que está no edital não era o nome definitivo e tal, mas eu pegava, fazia uma pesquisa na web para ver se eu encontrava o site, se eu entendia melhor o modelo de negócio. Adorava fazer isso, viu? Coisas muito legais, assim, coisas bem Você enxerga, inclusive, a evolução dele, né? No tempo, né? Na Brasil Startups, a gente tem um grupo de mentores, um banco de mentores. Então, a gente já mentorou mais de 100 startups no Pernambuco, a gente fez agora na Amazonas também, e isso é legal porque uma entidade como essa te permite, talvez, se conectar com esses ecossistemas, né? Que talvez você, na sua região, você não conseguiria. Então, se você tem um currículo de especialista em uma área, às vezes você poderia ser um mentor também. Sim. E aí você acompanha a startup, se doa, né? A gente estava falando sobre... a gente iniciou falando sobre como se oportunizar, né? Sim. Como ter acesso, né? Para o investidor também ter acesso é importante. Não basta você ter o recurso financeiro. Não. Onde que estão as oportunidades? Como é que você acessa essas boas oportunidades? Né? Como é que você se oportuniza disso? Então, se conectando também com instituições, com essas plataformas, sendo o mentor, usando o mesmo princípio inicial, que é se doando inicialmente. Sim. Você está se doando lá, você reservou algumas horas mensais para essa entrega, e aí você está conversando com startups que um dia, aquele recurso que você está reservado para investir, você pode ser a resposta para essa startup. Mas a relação vai ser totalmente diferente, porque você não está vendo um paper lá de uma apresentação, não. Você conversou com o empreendedor, ele trouxe os problemas dele quando você estava mentorando, você conhece até onde ele vai, o que ele precisa melhorar. E aí, cara, você está acessando essa subjetividade
que não tem nenhuma matemática que vai te dar resposta. Pelo menos hoje. Né? Então, acho que uma boa dica seja um giver para o ecossistema de startups. Se doe para o ecossistema de startups. Certamente você vai ter retorno em algum momento. Se você permanecer, Sim. Né? Primeiro você vai ser reconhecido pelo que você está fazendo. As pessoas são constrangidas em receber as coisas de graça. Então, elas muitas vezes criam um sentimento de dívida com você. Sim. E também você vai se oportunizar de coisas. Hoje você pode ser sócio de uma startup com uma advisor. Sem investir em um centavo. Sim. Você, pela tua senioridade, pela tua especialização, pela tua orientação na jornada de startup, às vezes a startup fala assim, eu vou te dar 0,5% do meu negócio, mas você se compromete comigo tantas horas mensais, Sim. Aí tu fala... Uma mentoria, ajuda. Sim. Aí você ajuda essa startup nessa jornada. Então, olha que legal, você tem como participar de uma startup investindo, tem como você usar teu conhecimento para participar de uma startup, né? Você pode participar também de uma startup captando para outros. Captando para outros, você fala, eu estou captando para você, você precisa, melhor, vamos reformar, você precisa captar, né? Você tem teu mapa do poder, que é o lado esquerdo da área de parceiros do Canvas. Eu tenho a minha. E se eu fizer todo esse desprendimento energético de captação daqui do lado, o que eu ganho com isso? Eu te remunero pela captação, eu te dou um percentual do valor captado. Sim. Isso é tá comum. Trabalhando, né? Normal. Isso é comum. Inclusive, todas as economias fazem isso, tá? Trouxe um cliente para ti, Guto. Tu não me remuneraria se eu... Com certeza. Uma comissão. Tu não teve nem o custo, o CAC. Tu não teve nem o custo de aquisição do cliente. Eu que trouxe para você. Traria. Hoje as plataformas trabalham com o referral. Você indica a pessoa, ela te dá dinheiro para tu entrar na plataforma. Porque realmente captar cliente tem custo. Sim. E se eu não estou tendo, eu consigo remunerar quem for. Então, eu faço a captação para você, eu tenho um percentual, só que eu não quero acessar esse valor. Esse valor eu não vou fazer um cash out. Não vou trazer esse dinheiro para mim, para minha carteira. Eu vou reinvestir. Sim. Volta para o ecossistema. Volta para a startup. Fala assim, startup, eu estou captando, a minha remuneração vai ficar com você. Só que na proporcionalidade daquela captação, quanto que vale esse percentil em equity? Sim. Aí a startup vai te responder, você faz um contrato evidente, que não tem nada no bigode, tem que ser escrito. Sim. Documento de alguma forma. Isso é um... Eu tenho alguns aprendizados para não documentar, por isso que eu estou trazendo essa energia aqui, tá? Tem muita coisa não documentada que a gente confia e as coisas não fluem da forma que deveria. Aqui, inclusive, é para falar sobre experiência. Já ouvimos várias vezes aqui pessoas que acabaram quebrando a cara porque não formalizaram. Pronto, e tem que ser formalizado, pronto. tem que ser formalizado. Já fui incompetente com isso, várias vezes. Incompetente. Já errei muito nisso, porque como eu sou uma pessoa de relacionamento, eu acredito que as pessoas vão se conectar e se responsabilizar da mesma forma que eu. E na prática não funciona assim. Não funciona. Aí, cara, hoje com chat GPT, com não sei o quê. Faz dá um pra term fazer sheet ali, dá pra 2, fazer. 3 páginas você resolve isso aí. Dá para fazer um contrato rápido. Tal. Dá para documentar no próprio e-mail também. Sim. Usar o e-mail, né, como forma de documentar isso. Então, você pode ter a remuneração também assim. Então, você tem um relacionamento com pessoas com capacidade de investimento, por que você não se torna um captador para startups? Você pode também ajudar a isso. Talvez você vivencie o que eu vivenciei, né? Que é, às vezes, você colocou o teu relacionamento na reta, o investidor vai ter uma experiência negativa, às vezes vai te acreditar que você foi responsável por aquela conexão, faz parte.
Aí você tem que entrar em algo sabendo como é que você sai, né? Não entre em nada sem saber como você vai sair, entendeu? E se der alguma coisa errada, o que eu falo? Eu gosto de ser bem transparente. Tô qualificando uma oportunidade para você, por exemplo, mas a decisão é sua. Sim. É sua. Eu vou entrar. Você quer entrar? Eu vou entrar. Agora, depois de entrar, o risco é igual para mim e para você. Sim. Então, mas pode ser. Se você é uma pessoa que está conectada com o ecossistema de startups, se você tem tempo para participar dos eventos e você tem a rede de potenciais investidores, você é um grande candidato para fazer esse trabalho. Um grande candidato. Ou também para construir um fundo. O fundo de investimento é uma jornada, acho que bem mais complexa, né? Tem que ter bala na agulha para sustentar isso aí. Inclusive, acho que até para a gente não esticar muito o nosso, a nossa conversa aqui, porque eu gosto de focar a energia ali. A gente está falando de acesso, de contato, de networking. E foi legal que a gente explorou 360 aqui. Governo, relacionamento, investimento, eventos também, que é uma forma de você gerar acesso. O que até para a gente caminhar para o finalzinho aqui, o que vem pela frente na jornada do Hugo aí? Pode ser Brasil, pode ser Lore, pode ser os dois. O que vem pela frente? Cara, a gente está bem focado no Lore, na plataforma. A gente quer rodar as campanhas agora. A gente tem interesse de conversar com muitas startups que têm convergência com essa proposta, né, de ter um ator ajudando nesse processo de captação. Temos um fundo de investimento, são 50 milhões. Ele nos conecta com esse objetivo aí para os próximos 10 anos. Então, assim, não tem muita coisa que fazer além disso, mas nossa meta ela é maior do que esse valor dos 50 milhões. Sim. Então, eu trouxe a fala do fundo, porque realmente a gente está constituindo outros fundos, tá? Outros fundos com propósito específico. A gente tem aqui um propósito, ela tem uma tese. Toda vez que você vê tese, você fala o seguinte: esse recurso está destinado para investir em qual setor, né? Então, se ele está conectado com aquele setor, ele não vai investir em outro. E aí, sobre outros, a gente tem a oportunidade de construir outros fundos, que eu acho que é legal. Que na jornada de startup, sabendo que a startup, como não tem garantia real, ela não tem um sistema financeiro como um agente financiador. Então, para ajudar as startups no Brasil, a gente tem que construir veículos para investimento de startups. A gente tem que trazer mais recurso para startups. E eu decidi ser resposta para isso. Vivenciando toda a jornada do ecossistema de startups, eu falei, eu quero oportunizar a investidores de um bom negócio, que é investir em startups, com as rodinhas da bicicleta, e para a startup oportunizar ela de recurso que ela, às vezes eu não teria acesso, né? Então, para mim é isso. No caso da Brasil Startups, a gente está muito comprometido também de acessar novas regiões, de fomentar novos ecossistemas, eu digo lá na instituição que nosso why, nosso propósito é gerar abundância, pessoas, cidade por meio da tecnologia e da inovação. Você poderia falar assim, cara, essa instituição, porque ela tem esse propósito, né? Porque a gente está preocupado com a cidade, está preocupado com o país. Não fazia sentido eu falar assim, nós somos uma entidade para representar somente os interesses dos associados. Não. Eu acho que isso é pequeno para o potencial da solução que Deus nos trouxe, que é a Brasil Startups. Para mim é um veículo, uma ferramenta muito poderosa para acelerar coisas do ecossistema. Sim. Seja na área de projetos, que a gente construiu um PMO, né?
Uhum. Então, a gente tem projetos educacionais lá, que, por exemplo, eu preciso de um programador. Pô, o mercado não tem. Então vamos capacitar, pô. Eu não vou ficar esperando alguém interessado em se mover na velocidade que nós, empreendedores, possuímos. A nossa velocidade é totalmente diferente. Uhum. Ou a gente suplementa, né? Injeta essa energia nesse ecossistema, ou senão a gente aceita a velocidade existente. Uhum. E eu vejo que a Brasil Startup ela tem esse potencial de acelerar. A gente educa, a gente conecta, a gente inspira juventude para estar no ecossistema, para ocupar as vagas, os futuros empregos, para criar um próprio emprego, né? Uhum. Para construir um negócio, né? E para isso a gente precisa pensar grande. Assim, para fazer isso, precisa de recurso, precisa de funding para que a gente possa projetar, impulsionar esse setor. Não queremos fazer nada sozinho, Uhum. não é o papel da instituição essa, mas a gente também acredita que também não dá para gastar energia conversando demais. Uhum. Eu prefiro fazer. Executando. Executar. Se for para a gente ficar tentando casar, eu vou sempre para a execução. Sim. A gente vai já realizar, né? É isso. Bom, eu acho que é sempre interessante, né, saber que tem agentes do ecossistema que estão ajudando. A gente está sempre à disposição aqui. A gente montou esse espaço porque todo mundo da Lancei veio de dentro do jogo. Então, não tem ninguém com menos de 5 anos se arregaçando. Eu falo assim porque é difícil, né? Eu, o Rogério, o Edu, cara, o Chex, todo mundo que veio do ecossistema teve muita dificuldade durante a jornada, né? Você também teve lá no comecinho, imagina, 10 anos atrás que não tinha nada no meio do ecossistema. E a gente está super à disposição, eu gosto muito de falar isso para a galera que está assistindo, tá no meio da jornada, tá com dificuldade, cara, pode comentar aqui no YouTube ou lá no Instagram, mandar um direct pra gente. Tô com uma dúvida, tô com uma dificuldade, cara, preciso ter um acesso, preciso ter um conhecimento, e a gente está tentando trazer cada vez mais pessoas que são do ecossistema, das mais diversas áreas diferentes, para ajudar a galera. Então, a gente está muito à disposição, mas eu também queria deixar esse espaço para você, porque tem a Brasil Startups como associação, que ela pode ajudar o empreendedor, a galera que está antes ainda da jornada, ideação, o universitário que está querendo entrar, mas também a LOR, que é uma porta nova em Brasília para o investidor que está precisando de ajuda, que quer começar a investir. E, cara, como é que a galera acha vocês? Pode abrir o leque para os dois lados aí. Maravilha, maravilha. Então, gente, a Brasil Startups e a Associação Sem Fins Lucrativos é a instituição mais longeva do país, ou seja, a primeira instituição formalizada no país. Está aqui em Brasília, ela é uma associação nacional e ela tem muitas coisas que ela pode te oferecer. Você como empreendedor, certamente, você vai ter ganho com inúmeras soluções e plataformas que vão diminuir o teu custo para empreender. Benefícios, são plataformas que você geralmente vai usar na tua empreitada, na tua startup, e lá a gente consegue te oferecer com desconto. A gente tem mentores, a gente tem desconto para vários eventos, a gente também faz uma carta de exclusividade, que é uma carta que oportuniza você de vender até para o serviço público, né? E além de missões técnicas, que geralmente essas missões a gente consegue subsídio para que você possa conhecer outros ecossistemas, que você possa se conectar com atores de outros países. A Brasil Startup está aqui para servir, né? Então depois vai lá, entra no Instagram, brasil.startups, e na internet você consegue com www.brasilstartups.org. Não tem BR, tá? E o LOR, eu convido você que se interessou com esse assunto de investimento, e você que tem uma startup e quer captar, de você abrir uma conta lá no LOR. É lor.vc. Lá você consegue cadastrar a tua startup, fazer uma conta digital lá e você vai conseguir receber, a partir daí, oportunidade
quem sabe você também pode receber investimentos até através do LOR, né? E se quiser também me seguir, né? É Hugo Gialanza. Geralmente quando você escreve Hugo, G-I-A, você já me encontra, tá? Então, mas se quiser completar é com 2 L's. Gialanza. Então, facilmente você vai me encontrar. Isso em todas as redes, tanto no LinkedIn como no Instagram e vice-versa. Eu tô presente. E tu falou sobre uma pílula, né? Eu acho que é só abrir um parênteses. Cara, é muito legal que todo mundo que a gente traz aqui tá sempre disposto a ajudar o próprio ecossistema, né? A gente está fazendo esse esforço realmente porque foi uma dor pra gente um dia e não tinha ninguém no espaço abrindo porta, gerando relacionamento, trazendo um espaço de fala, e a gente está movimentando isso, mas, cara, é incrível. Todo convidado que a gente traz também está sempre disponível. A gente deixa todos os links embaixo da descrição do vídeo, então, decorar assim de cabeça, né, como é que os arrobas e tudo mais, então, fica sempre na descrição do vídeo. Maravilha. Então, tenho acesso ao LinkedIn, Instagram e todas as plataformas. E sim, o que a gente pede né, tem muita experiência, muito conhecimento, anos de mercado. Mas se você pudesse pontuar uma coisa, assim, uma coisa muito específica que você fala assim, cara, uma super pílula de conhecimento, que foram várias, né, aqui que a gente trouxe durante o bate-papo, mas uma coisa assim que você fala assim, cara, isso aqui é imprescindível. Eu vou deixar, se tu me permitir, eu vou deixar duas. Como eu falei para várias pessoas, aqui para vários públicos, a primeira é para o empreendedor. Eu não faria nada de empreendedorismo sem a equipe certa. Se você quer desenvolver uma startup, gaste muito tempo conversando com gente e que essas pessoas se conectem com o teu filho. Porque às vezes vão parecer, sei lá, padrastos. Uhum. Não que um padrasto não possa ter o amor de um pai, mas naturalmente nada é equivalente. Então, é muito importante você ter um time com o mesmo ideal, com complementariedade, que eles possam fazer tudo que toda a tua miopia, todo o teu sombreamento de skill, alguém vá lá e responda com excelência. Porque aí, cara, fica lindo, assim. Vocês podem pensar em fazer uma coisa e na jornada vocês entregarem outra coisa muito melhor, porque o time é bom. Então, assim, o time é bacana. E empreendedor que já falhou, fechou uma startup, não sei o quê, é um ativo, tá? Não é uma coisa negativa. Porque não existe uma bala de prata. Todos os empreendedores de sucesso, eles erraram, faliram e fizeram alguma coisa errada. Então, geralmente, a pessoa que errou e falhou, ela está mais próxima de acertar. E se ela permanece tentando, essa energia é muito valiosa. Porque mesmo sofrendo com alguns desprazeres, ele permanece. Ele acredita que ele vai virar um negócio. Isso é muito caro. E já para o investidor, a fala enquanto você olha para a startup e você pensa em tecnologia, startup não é tecnologia, tá? Eu digo que é mercado financeiro camuflado de tecnologia. Porque depois que você resolve os paradigmas técnicos, o que faz uma startup ser bem-sucedida? A capacidade, a atratividade, né? É como um imã para recurso financeiro. Os investidores vão querer investir lá, porque no gráfico de crescimento da startup, o que eu coloco dinheiro aqui me gera um retorno extravagante. Então, startup é mercado financeiro camuflado de tecnologia. Anota isso porque é importante que depois de um tempo o paradigma da startup não é mais tecnológico. Ela já encontrou o produto market fit do negócio. Então, ela já sabe exatamente como é que ela entrega valor para o mercado. Ela tem que crescer. E para crescer precisa de suplemento, de alimentação, de muita academia. A fase de desenvolvimento e a fase de crescimento são muito diferentes, né? Mas interessante, eu gostei dessa... Eu falo descarado isso, Guto, porque eu prefiro dar uma comunicação muito direta,
para destravar a mente logo de início. Tá? Assim, a pessoa fica toda hora... Isso serve para o empreendedor. O empreendedor, às vezes, ele fica muito obtuso em questões técnicas e tem formas muito simples de resolver problemas técnicos. Uhum. E aí, geralmente, o cara gasta energia aqui numa bazuca para matar uma mosca. Não precisa. Normalmente não precisa. A gente vê isso aí no dia a dia, né? Todo mundo aqui viveu isso. E realmente, cara, tem muito sistema. A gente recebeu aqui até agora 2 pessoas do No-Low Code. O cara fez código, a plataforma inteira, no sistema inteiro, sem uma linha de código. O cara fez só no quebra-cabeça ali, foi juntando. Claro, chega num nível ali que é um pouquinho mais difícil. A gente está lançando agora dentro do nosso Instagram um robozinho que ele se comporta como um chat GPT, mas ele é direcionado para nossa comunicação. Sim. 100% no code. Zero código. Lindo. Só integração dentro das plataformas. E aí a pessoa manda uma pergunta específica e a gente complementa aquela informação dela e responde como se fosse... É o chat GPT por trás, né? A gente não mente isso, tá bem descrito isso lá. Mas direcionado à nossa comunicação. Então a gente fez um super robô com zero código. E dá. Não, engraçado você falar isso, que o CEO da NVIDIA, ele trouxe uma fala, assim, eu achei muito legal, porque há alguns anos atrás a gente estava defendendo o oposto, tá? Então, e aí, para tu ver como esse ecossistema, esse mundo da tecnologia é volátil. E eu concordo com ele. Eu me lembro que o Bill Gates criou uma instituição de desenvolver, para ensinar jovens a desenvolver, programar, né? E isso é algo muito sofisticado. Cara, é muito bom, pô. Você vê um jovem hoje ganhar, sei lá, 50 mil reais, salário de presidente, sei lá, CEO de instituição, né? Com pouco tempo, assim, 2 anos de estudo, né? Tem gente ganhando muito dinheiro, ganhando em dólar, né? Porque lá o mercado precisa de mão de obra assim, muita, aqui também. E aí, toda a energia estava ligada à programação. Aí vem o CEO da NVIDIA e fala o seguinte: não, nós estamos vivendo um milagre. Um milagre que as pessoas não vão precisar mais programar. Porque a inteligência artificial vai munir elas de soluções para que isso ocorra. E você vai poder desenvolver o que você quiser. Entendeu? Então, olha que doideira, né? Há 5, 6 anos atrás, a fala era essa, cara. Tipo assim, todo mundo tem que programar. Se você não programar, vamos colocar programação nas escolas. Aí vem um cara com uma tecnologia hoje e fala: cara, você não vai precisar fazer isso. Porque você vai dizer o que você quer e a inteligência vai traduzir isso em código para você. Sim. Você vai ter que conectar as coisas. Entendeu? Mas programar você não vai precisar. E a gente tá vendo isso aí, não precisa nem fazer muito esforço. Você joga lá no ChatGPT e fala, preciso de um sistema XYZ, ele já começa a traduzir tudo em código, monta para você lá os quebra-cabeças. E eu vejo isso, assim, eu fico pensando, será que nossos parlamentares, eles estão antenados com esse tipo de coisa? A gente que vive o dia a dia da tecnologia, de um ecossistema, a gente às vezes é surpreendido com uma fala dessa, né? Será que esses caras estão antenados? As pessoas que estão nos representando estão antenadas? Será que a política pública criada por esse público, ela é a mais assertiva ao momento que nós estamos vivendo? Ou ela está atrasada? Sempre atrasada. Isso eu não tenho dúvida, não. Exatamente por isso que a Brasil Startup existe. Legal. Eu acho que eu vi isso, né? Eu vi isso sendo fomentado em volta de uma associação. Ela tem que estar próxima tanto da pessoa que vai receber o valor quanto das partes que podem entregar valor. E ao longo dos últimos anos empreendendo, eu sempre vi a Brasil Startups muito próxima dos parlamentares, né? Que tem que estar empurrando, né? Eu acho que a gente falou sobre isso um pouquinho aqui na nossa conversa, de puxar o barco para quem realmente está precisando, né? E, inevitavelmente, parece que não, mas a gente precisa muito. A gente precisa de lei, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de acesso.
E o governo, ele é muito responsável para isso. Então, também queria super agradecer aqui, eu acho que em nome de todo mundo, não só da Lancei, que faz parte, né? O Brasil é um patrocinador nosso, mas de todo o ecossistema, porque eu vivi isso muito tempo antes de montar esse espaço de comunicação, de como a Brasil Startup realmente gera valor para as startups, direta ou indiretamente, às vezes a gente nem está vendo, mas está ali, estão se posicionando, está gerando relacionamento. Então eu queria super te agradecer, como presidente da Brasil Startup. Eu sei que a gente recebeu muito valor e o ecossistema recebe ainda muito valor o tempo todo disso aí, e a gente não vê. Então, trazer um super pacote aqui, eu sei que não fazia parte do discurso, mas um super agradecimento aí da nossa parte. E parabéns pela jornada. Você, Hugo, e você, Hugo, presidente da Brasil Startups, a gente quer sempre muito agradecer, porque ajuda muito, faz parte do nosso dia a dia, mesmo a gente não vendo. Sim. Então, obrigado e parabéns aí pela jornada. Valeu, cara. Fechou? Então, tamo junto. Valeu, galera. Obrigado aí por terem participado mais uma vez. E, mais uma vez, tem dúvida, seja para mim, pro Hugo, para qualquer uma. Eu respondo. Manda lá no direct, a gente encaminha depois a mensagem para ele, se você não quiser ir lá e mandar no Instagram. Estamos sempre à disposição. Obrigado aí, galera, mais uma vez. Tchau, obrigado. Muito